Cantar, Ricardo. Quem veio ouvir a palavra do Senhor essa noite diz amém. Glória a Deus. Eu vou dizer assim para você, nós estamos na quarta ministração sobre obediência, amém? Fala comigo lá, vamos pegar o nosso texto de início, 1 Samuel 15, 22. Quem está comigo nessas 4 mensagens, diz amém? Eu convido você, se você ainda não ouviu algumas delas, entre lá no YouTube, meu irmão, dá uma olhadinha lá, amém? Porque ela está numa sequência, e ela vai continuar, igreja. Eu pensei que ia terminar hoje, mas hoje eu estava na minha casa orando com Deus. Deus já me deu uma revelação da palavra da semana que vem e da semana que vem. Então, eu preciso só poder entender tudo que o Espírito Santo está falando aí, amém? Eu só queria pedir algo muito forte para você. Perceba o que o Espírito Santo está falando esses dias, igreja. Eu dificilmente, cara, eu venho aqui, eu não sou um pastor que fala assim, minha mãe mandou pregar isso daqui porque eu sou teimoso. Não é assim, cara. O troço vai sendo construído dentro do meu coração. E eu percebo, igreja, o que está acontecendo no mundo espiritual, amém? Por isso que é muito importante você aprender sobre obediência, porque, puxa, ela vai ser a chave para aquilo que Deus quer promover na minha vida e na sua vida. 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que sincera obediência. Obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor. Repete comigo, eis que obedecer é melhor. Eis que obedecer é melhor, obedeça do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, a obstinação, é como iniquidade e idolatria. Portanto, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Repete comigo assim, ó. Obediência tem tudo a ver com o reino, amém? E eu fui trazendo as mensagens, igreja. Na primeira mensagem falei sobre obediência da palavra, ela traz prazer a Deus. A verdadeira obediência procede do coração. Como que eu aprendo a obedecer? Nós aprendemos a obedecer pelo sofrimento, amém? A obediência, ela traz bênçãos sobre nós, como a obediência traz bênção, desobediência traz maldição. A obediência nos transforma em uma bênção. A bênção de Deus não está em coisas, nem em lugares. A bênção de Deus está sobre o homem, sobre eu e você, amém? E bênçãos são consequências de obediência à palavra de Deus. A obediência é o que inicia um relacionamento pela fé. E na semana passada eu falei um ponto: obedecer ou orar, eis a questão. E eu dei alguns exemplos. Primeiro exemplo, falei do quartel. Usei o texto que Deus diz que nós precisamos ser bons soldados de Cristo. Olha para o teu irmão e diga assim: você precisa ser um bom soldado de Cristo. Falei sobre exemplo de obediência, regras, leis humanas, leis dos homens, amém? Falei sobre leis espirituais. E também falei, igreja, uma coisa muito importante, que leis espirituais, elas são tanto para pessoas convertidas, para como pessoas não convertidas. Falei bastante sobre isso semana passada, que não adianta a pessoa achar que ela é isenta. Ah, mas eu não sou crente, então isso não é para mim. Medo engano, meu irmão. Se você, amém, está nessa terra, essa lei, ela rege, ela se move também sobre a sua vida. Por isso que é mais fácil você se converter, obedecer a palavra, se submeter a que Deus tem a fazer, do que você recepcionar o juízo de Deus. Recepcionar o juízo de Deus. Está dando alguma coisa aqui, André? Você está mexendo ou não? Está mexendo, né? Então pare de mexer. Aqui tá bom? Amém? Então eu falo para você, vou falar de novo. Se você, amém, não é, amém, ainda convertido, e não é ser crente, é viver uma vida cristã, amém? Não deixe de se converter, porque talvez está sofrendo maldições, juízos de Deus sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque você achar que isso não é para você. Então repete comigo: leis espirituais servem tanto para convertidos como para não convertidos.
E eu falei assim ainda também, que ainda que você receba o perdão, amém, com relação a quebrar essas leis, você vai ter consequência, lei da semeadura, tudo que o homem, amém, semear, ele também vai colher. Falei sobre o princípio de fé, que não adianta você orar para ter fé, a fé vem pelo ouvir e obedecer a palavra. Falei um pouquinho também sobre casamento, e hoje, igreja, eu quero continuar esse ponto que eu falei na semana passada, sobre obedecer ou orar. E eu quero falar um pouquinho, quero iniciar sobre pais e filhos. Está dando muito, está cortando aqui, direto, amém? Tá como se eu estivesse falando para dentro, na verdade falhando, essa é a palavra certa, amém? Repete comigo assim, ó: não basta ser pai, tem que participar. Quem lembra dessa propaganda? Diz amém. Vocês lembram ou não lembram? Não lembram dessa propaganda? Lembra ou não lembra? Ninguém lembra, só eu lembro. Meu Deus, acho que é só que estou velho, mas não tem problema. Então o tema da minha mensagem: não basta somente orar, tem que obedecer. Repete comigo: não basta somente orar, tem que obedecer. E eu queria falar primeiro sobre pais e filhos. Presta atenção, igreja. Obedecer é aplicar os princípios que funcionam por si só. Deus, Ele age através de princípios. Repete comigo: Deus age através de princípios. Como é que funciona, pastor? Se você cumpre princípio, Deus cumpre promessa. Vou falar de novo. Se você cumpre princípio, Deus cumpre promessa. Nunca Deus vai cumprir uma promessa se você não cumprir um princípio. Sempre vai ser dessa maneira, vai ser dessa forma, igreja. Amém? Deus estabeleceu o seu reino em princípio de justiça. Quer dizer o quê? Direitos e deveres. Repete comigo: direitos e deveres. E baseado nisso, presta atenção, eu posso orar pelos meus filhos, mas isso não me libera das minhas obrigações de pai. Isso não me libera dos deveres de pai. Quando eu falo pais, é pai e mãe. Amém? Exemplo: se você não sabe com quem seus filhos conversam no Facebook, se você, amém, não sabe com quem eles jogam online, amém, com o seu videogame, se você não conhece os seus melhores amigos, de nada vai adiantar a sua oração. Exemplo, pega aí. Deus não vai fazer através da oração aquilo que nós devemos fazer através da obediência da palavra. Vou falar de novo. Deus não vai fazer através da sua oração aquilo que você deveria fazer como pai através da obediência da palavra. Quer dizer, por quê? Porque é a nossa obrigação como pai, pega aí, educá-los, guiá-los, amém, em sua vida diária, não acreditar em tudo que eles falam, não proteger e encobrir eles do seu pecado. Essa é a nossa obrigação e nosso dever como pai. Nossa obrigação é corrigi-los no dia a dia. Repete comigo assim, ó: sem correção, de nada adianta a oração. De novo: sem correção, de nada adianta a oração. De novo: sem correção, de nada adianta a oração. Pai e mãe que está aqui, você já notou sobre a sua vida? Que às vezes você entra em oração com Deus, e você ora sobre a vida dele, e nada acontece. Por quê? Porque você não obedece o princípio. Sem obediência do princípio, não há, igreja, amém, promessa estabelecida sobre a filiação, sobre o seu filho. Vamos abrir alguns textos para nós caminhar, para você poder entender. Vai lá comigo, Provérbios 22:6. Só repete comigo de novo: sem correção, de nada adianta a oração, por isso, melhor é obedecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Provérbios 22:6 é um texto que a gente conhece bem. A Bíblia diz assim, ó: educa, ensina, instrui a criança no caminho que deve andar, e quando ela envelhecer, se tornar idosa, ela não se desviará dele. Primeiro, se eu preciso ensinar, é porque ela não sabe o caminho. Agora a pergunta que eu faço para os pais: você sabe o caminho? Porque também, se você não sabe o caminho, como que você vai poder ensinar o seu filho o caminho?
quem é o caminho? Quem é o caminho? Segundo, amém? O maior ensino, igreja, é o nosso testemunho pessoal. Quer dizer, eles sempre vão aprender pelo exemplo, e não por aquilo que você fala, papai e mamãe. Mas eu já falei para ele. A questão não é você falou, você vive aquilo que você fala? Porque se nós não vivemos aquilo que nós falamos para os nossos filhos, nós somos hipócritas. E eles nunca vão ouvir uma voz hipócrita. Eles só vão ouvir aquilo que nós fazemos, e não aquilo que nós falamos. Quem está me entendendo diz amém. Por isso que a oração de nada serve se você não obedece o princípio. A oração ela é vã, ela é vazia. O Senhor ele não ouve, desde que você comece a obedecer o princípio. Do que? Da instrução, da direção, da correção. Essa é a nossa função, esse é o nosso dever. Deus se move debaixo, igreja, de direitos e deveres. E Ele sempre vai se mover dessa forma e dessa maneira. Ele não vai isentar eu e você como pai. Não vai. Ele falou assim: filho, eu tenho chamado a atenção há muitos anos sobre isso. Mas há uma geração de pais que não corrige, que não direciona, que não instrui. E eles ficam orando pelos seus filhos. Mas a sua oração de nada vai adiantar se eles não obedecem o princípio. Repete de novo comigo, sim, amém? Sem obediência, de nada adianta a oração. Provérbios 29:15, rapidinho, se você é rápido endereço, vou ler mais alguns textos. Eu tenho certeza que você vai pegar essa pregação, vai colocar lá na tua geladeira essa noite, amém? Nunca mais você vai esquecer dela, amém? 29:15, a Bíblia diz assim: a vara da disciplina, da correção e as palavras da repreensão fazem o que com seus filhos? Dão sabedoria. Porque o jovem, a criança, abandonado à sua própria sorte, largado, envergonhará a sua mãe. Você não quer passar vergonha com seu filho? Correção, disciplina. Se você deixar ele largado, a Bíblia diz assim, ele vai te envergonhar. Porque se você não educar, alguém vai educar, o mundo vai educar, o diabo vai educar, os seus amigos que você nem conhece vão educar. E você vai se envergonhar, e depois você vai orar e chorar perante Deus. Deus, olha o meu filho. Deus, eu sei. Só que a minha parte eu tenho feito, e a sua, e o seu dever, e a sua obrigação, você fez? Porque sabe o que acontece com mãe? Agora me perdoe, vocês me perdoem, mas é assim, às vezes, aconteceu algumas coisas na sua vida, ou até em pais hoje, tem muito pai banana, desculpa eu falar, mas que não quer corrigir o seu filho, porque passou uma situação ruim na sua vida, e ele quer, amém, fazer de tudo para agradar, ou o filho. Mas eu quero dizer uma coisa para você, esse filho pode ir lá na frente envergonhar você, e você vai falar: mas eu fiz de tudo por ele. Talvez porque você fez de tudo, é porque ele está assim, porque você nunca corrigiu ele, porque você nunca direcionou ele, instruiu ele, falou a verdade para ele, e é isso que aconteceu agora na vida dele, ele está envergonhando você. Provérbios 13:24, eu só vou ler, se você quiser abrir, a Bíblia diz assim: quem se nega, está aqui também, quem se nega, olha só, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Tem uma tradução que eu gosto mais: odeia o seu filho. Quem o ama de fato, não hesita em corrigir o seu filho. Cadê os pais essa noite que amam os seus filhos? Diz amém. Se você ama verdadeiramente, você tem que corrigir os seus filhos. Você sabe ver onde é que a gente vê, igreja? Nos grupos familiares. Agora eu vou pegar uma coisa assim, só você pega de leve assim. Cara, a gente percebe alguns grupos, amém? Quando o filho tem uma correção, uma disciplina, e quando não tem. Às vezes o filho faz cara, escreve na parede, chuta, faz, mija, cara, no tapete, cara, derruba, faz tudo. E o pai e a mãe aquela cara.
Daí, cara, você como líder, cara, você chega para ele, às vezes não é nem na sua casa, quando é na sua casa você tem tudo bem, mas é na casa de alguém, cara, primeira vez faz o grupo para ficar falando, daí você chega lá e, cara, precisa corrigir teu filho, pá, já não vim na igreja, que falou do meu filhinho, só que eu quero dizer uma coisa para você, aquele que não corrige o seu filho, o teu filho vai para o inferno, é bíblico. Sem correção, ele está destinado, igreja, numa viagem de sabão, direto para os braços do capeta. Quem está me entendendo, diz amém. Então eu quero dizer para você, para de orar pelo seu filho, e comece a educar o seu filho. Talvez você está orando demais, mãe e pai, e está na hora de colocar ele, amém, em obediência à palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém? Olha lá comigo, Provérbios 19, 18, olha lá, esse texto eu gosto demais, porque aqui você percebe que existe um tempo para fazer isso. Olha lá, 19, 18 de Provérbios, disciplina, corrige teus filhos, enquanto eles têm idade para aprender, enquanto há esperança, porque não cooperes para a morte deles, igreja. Discipline o teu filho, corrige, na idade, não adianta agora você pegar ele com 18 anos, trancar ele no quarto, você não vai sair, não vai filho, não saia, a mãe não quer que você saia, filho, não adianta, é quando é criança, é quando está em formação, é quando está aquele momento que você vê a estultice, você já vê, igreja, vou dizer uma coisa para você, o filho nasceu, é um abraço para o gaiteiro, a coisa acontece, a Bíblia diz que a estultice, ela tem uma idade, o que acontece? É bonito, bebezinho, mas quando você percebeu a malícia do seu filho, acabou, já começa a dirigir ele, corrigir ele, ele fez xixi no negócio, ele quebrou um troço, olha o que ele fez, ele comeu o meu controle remoto, que lindo. Mas quantos anos ele tem? Ele tem 15. Vocês estão aqui comigo? Você precisa ser firme com o seu filho. E outra coisa que eu quero dizer para você, não queira colocar um legado nas costas do seu filho que não é plano, não é destino profético na vida do seu filho. Porque eu não tive isso, não tive aquilo, eu vou dar para o meu filho. É o maior erro e o maior engano que há sobre a sua vida. Na realidade você não está permitindo que Deus cumpra aquilo que Ele tem como projeto na vida do seu filho. Se fosse assim, igreja, então, meu Deus, imagine se tudo aquilo que a gente não teve, a gente gostaria de dar para o nosso filho. Agora a pergunta é o que Deus espera? É o que Deus almeja, deseja? Será que não é isso que está estragando os nossos filhos? Porque, igreja, eu sou sincero, eu sou de uma época, cara, que meu pai e minha mãe olhava para mim, eles não precisavam falar, cara. Você dessa época, alguns são, ele olhava, quando ele olhava, eu saía, eu sabia que eu tinha que sair daquele lugar, daquela situação e assim por diante, pelo respeito, igreja, porque Ele nos criou dessa forma, isso veio sobre a nossa vida, Ele nos instruiu dessa maneira. Amém? Agora veja comigo, Provérbios 22, 15, a Bíblia diz assim, a insensatez, ela mora naturalmente no coração da criança, mas a vara da correção disciplina e vai livrá-la. Provérbios 23, 13, não retires a disciplina da criança, ainda que você precise corrigi-la com vara, ela não morrerá. Fala a pessoa do lado assim, ela não vai morrer de levar umas varadas na bunda. Vira para o lado e diz assim, tem dois lados. Fala para ela, quando um lado já estiver castigado, bate no outro. Ela vai morrer, pastor. Não morre, não vai morrer. Tu castigarás com a vara, mas vai livrar, olha a Bíblia diz, versículo 14, a sua alma, a alma do seu filho do inferno. Olha o que uma vara não faz. Você já apanhou de vara? Quem já apanhou de vara aqui? A maioria de nós, cara, morreu. Nossa, eu estou morto até hoje. Perdi parte da bunda, olha só. Estou só com metade da bunda. Morreu nada. Agora tem igreja, agora estatuto da criança, direito do não sei o que. Cara,
Os caras vieram com esse troço que a gente não pode nem falar algumas coisas. Meu irmão, se é pecado fazer algumas coisas que o estatuto diz, é melhor você entrar em pecado, cara, mas debaixo de uma palavra divina, do que você ficar mandando o teu filho para o inferno. Amém? Então veja só, se você não ensina, não educa, não corrige, não adianta orar. Na realidade, não deve nem orar. E tem um texto que eu quero finalizar, essa parte diz assim, ó, Deuteronômio 6,5, veja lá comigo, rapidinho, 6,5. Ai, pastor, meu filho não quer vir na igreja. Não quer vir na igreja? E o que você faz com ele? Ah, eu deixo ele em casa. Vai deixando ele em casa. Vai largando ele na frente do computador sozinho. Vai largando ele na frente dos filmes que, amém, a gente tem assistido só com cena de nudez, sexo, violência e drogas. Que vai ensinar teu filho a se drogar. E vai ensinar que é uma coisa legal, que é uma coisa que todo mundo faz, que é uma normalidade. Vai largando. Você vai ver o que vai acontecer com a vida do seu filho. Olha o que esse texto diz, Deuteronômio 6,5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Olha, igreja, é um mandamento, é uma ordem. Ele não está dizendo para nós, se você sentir vontade, se você sentir no seu coração, faça. Não. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu inculcarás, ensinarás repetidamente a teus filhos. Já falou uma vez para ele? Fala de novo. Ele não entendeu. Fala de novo. Ele não acho que não. Fala de novo. Fala de novo. E deles falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitares e ao levantar. Olha aqui comigo, presta atenção. Se a gente violar um princípio que é de nossa responsabilidade como pai, a nossa oração de nada serve. Se nós violarmos qualquer palavra dessa que eu falei agora, a tua oração como pai, como mãe, de nada serve. Deus, Ele não vai ouvir a sua oração. Por quê? Porque a obediência ao princípio, ela precede, igreja, qualquer coisa. Primeiro se obedece, depois se ora. Sempre vai ser assim com Deus. Quem está entendendo diz amém? Amém? Então quer dizer o quê? Eu posso orar para ser um bom pai? Sim, mas não posso quebrar o princípio que diz: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Efésios 6,4 diz assim, ó: e vós pais, não provoqueis, não irriteis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração no Senhor. Quer dizer o quê? Eu posso orar para ser um bom pai, mas eu também não posso provocar a ira do meu filho, que também é um princípio, igreja. Quando que eu provoco a ira do meu filho? Pega aí, primeiro, quando damos uma ordem sem ser exemplo. Lembra-se quando falava para a gente: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso irrita os filhos, cara. Eles ficam endemoniados. Verdade. Outra coisa, aplicando uma disciplina sem um motivo justo. Pai, por que o senhor fez isso? Por que eu não vou poder fazer aquilo? É porque eu quero. Estou com vontade hoje. Terceiro, fazendo comparação negativa com pessoas más, cara. Ah, você está igual o filho da vizinha, seu perturbado, filho do Jânio. Essas são as pessoas mais antigas, lembrar. Quarto, quando quebramos promessas, igreja. Quando quebramos promessas, você quer irritar o seu filho, provocar a ira no seu filho, é quando você fala algo para ele e você não cumpre aquilo que você falou para ele que você iria fazer, pai. Amém? E ele vai guardar. É sem chance, igreja. Se um dia você falou para ele: eu vou fazer isso para você, filho, você não fez, ele está só matutando e gerou alguma coisa dentro dele. Sabe o que acontece? Nós temos um problema. Pega aí, nossos filhos, igreja, se transformam em filhos rebeldes, em filhos irados. E daí, de nada vai adiantar você orar: Deus guarda a minha casa, Deus guarda os meus filhos. Não vai adiantar.
Por quê? Porque essa guarnição, essa proteção, ela só vem, igreja, se você cumprir o princípio de dever de pai, dever de obrigação de pai e de mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu queria falar para você que o Espírito Santo falou para mim. Diante disso que eu estou falando, quantas vezes você, pai e mãe que está aqui, oraram em vão? Quantas vezes? Você já parou para pensar? Quantas vezes que vocês oraram, mas oraram daquelas de reprepé mesmo, falou até língua estranha. Papai do céu, tu está vendo meu filho lá? E Deus olha assim, Deus com fone, né? Porque eu creio que Deus está com fone nessas horas, curtindo um som, né, cara, angelical. Ele está lá no céu e ele só olha os arcanjos, ele deixa que não é nada não, só um papagaio falando, porque até papagaio fala. Vocês não gostaram dessa parte, né? Então vamos um pouquinho mais, então, vamos lá. Repete comigo assim: se nós obedecemos princípios, Deus cumpre promessas sobre nossa vida. Repete comigo: não basta somente orar, tem que obedecer. Então presta atenção, dentro desse reino, igreja, de direitos, né, e deveres, princípios de justiça, quais são os direitos dos filhos? Amém? Pega aí: ser formados num contexto de paz, segurança e de ordem. Isso é um direito que o filho tem, igreja. Amém? Quando você pega até a Constituição, você verifica isso. Esse é o direito que ele tem. Quais são os nossos deveres, então, como os pais? Promover esse ambiente, cara, dentro do nosso lar, de paz, segurança e de ordem. Por isso que é muito importante você, como pai, como mãe, perceber aquilo que você fala ao redor da mesa, perceber aquilo que você fala da sua igreja, onde você, amém, congrega, perceber o que você fala do patrão, amém, a qual um dia ele também vai ter um. Por quê? Porque você precisa promover esse lugar de igreja gostoso dentro do seu lar. Porque seu filho, amém, o lugar onde ele mais odeia é na sua casa, você está com um grande problema, mamãe, um grande problema, pai. Outra coisa, quais são os deveres do filho agora? Honrar pai e mãe. Isso é um dever do filho. A Bíblia diz lá, amém, Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Igreja, presta atenção, honra é outro princípio que funciona sem oração, somente obedecendo o princípio. Honra, não se ora por honra, se obedece o princípio. É algo que você faz, porque honra é o terceiro estágio da obediência. Algo que você faz, da maneira que você faz, ele vai te gerar algo no mundo espiritual sobre a sua vida. Mas olha que interessante, Efésios 6 diz assim, ó, filhos, obedeçam seus pais, o Senhor. Ele está falando sobre, amém, o mesmo texto de Êxodo. Pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Mas ele fala por quê? Para que você viva bem, tudo te ocorra bem sobre a face da terra, e tenha uma longa vida sobre a face da terra. Uau! Honra, então ele está em como obedecer. Mas olha que interessante, agora vamos falar em oração, sobre o princípio de honra. Daí o filho pede oração, ou ele ora a Deus, Senhor, cadê os filhos essa noite? Que eu quero ver, todos que são filhos. Quem é filho e quer ser próspero sobre a face da terra, que diz amém? E você ora assim, Senhor, eu quero que a minha vida na terra seja próspera, prosperidade, Pai, prosperidade. Agora a pergunta é, você honra tua mãe e seu pai? Você honra tua mãe e teu pai? Porque a prosperidade está atrelada à honra de pai e mãe. A tua oração de nada vai adiantar. Se você não honra, se você não o faz, não adianta. Pastor, eu tenho medo da morte, eu não quero morrer cedo. Não quer morrer cedo? A pergunta é, você honra pai e mãe?
Porque ele diz assim, que você teria longos dias prósperos sobre a face da terra, desde que você obedecesse o princípio de honra. Tem um monte de filho morrendo cedo. Por quê? Por desonra, pai e mãe. Por isso que obedecer é melhor, igreja, que qualquer coisa. Vocês estão aqui comigo essa noite? E eu preciso honrar, independente se ele é um pai bom, uma mãe boa, ou uma mãe boa, um pai ruim. A gente precisa arrancar toda a mágoa, igreja, é um princípio. Veja que interessante, o que é honrar? Quando você pega a palavra grega, ela fala assim, ó, reverenciar, estimar, valorizar. Mas olha aqui o que é honra. Essa aqui eu quero ficar para você poder entender. Dar respeito, não pelo mérito, mas pela posição. Honrar é dar respeito, não pelo mérito, mas pela posição. Igreja, viver como cristão, nós estamos baseados em méritos, mas é baseado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Você honra teu pai e tua mãe, não porque eles merecem, mas por causa da posição a qual eles se encontram. Vou falar de novo. Você honra pai e mãe, não é porque eles são bons, porque eles são ruins, não. É porque eles, cara, a posição deles é de cadeia de autoridade acima de você. E a Bíblia diz em Romanos 13 que não há autoridade que não seja delegada por Deus. Toda autoridade foi Deus que deu. Você é fruto. Você saiu, você é uma semente desse casal que está aí, que deu a luz a você. E Deus quer que você trate ele com respeito, porque aquilo que você tanto almeja sobre a face da terra está atrelado a essa honra. E a honra é o terceiro estágio, amém, da obediência. É em como obedecer, é em como fazer. É dessa maneira que você vai prosperar sobre a face da terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Ou a palavra está muito boa, ou vocês estão querendo me matar essa noite. Amém? Sabe por que eu vejo, igreja? Porque eu vejo um monte de filhos por aí, que acham que pelo que o pai era bêbado, a mãe então era uma prostituta, ele não deveria honrar. Por quê? Porque ela não merece. Mas não é por mérito, igreja. Na realidade, ninguém está aqui por mérito. Você merece? Eu mereço? Não. Mas é por posição. Deus constituiu a minha vida, constituiu a sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, ministerialmente falando, e por causa disso a gente respeita, amém? Uns aos outros. Aleluia. Amém? Amém? Ponto 2. Repete comigo, não basta somente orar, tem que obedecer. Caráter. Veja comigo agora, igreja, você pode até orar, Senhor, muda o meu caráter. Você pode até expulsar o demônio do mau caratismo, mas não vai adiantar nada. Por quê? Porque é mais fácil achar que tudo é demônio, igreja, porque o demônio a gente expulsa, mas o caráter precisa ser tratado. Tem uma geração, cara, evangélica, que ela achava que tudo era demônio, cara. É o demônio do tranca, é o demônio da pomba, é o demônio do corvo, é o demônio, cara. E daí ficava expulsa, sai. Era legal, bonito. Mas quando você via a pessoa, o caráter dessa pessoa, cara, e aí? Porque o caráter, igreja, você pode até orar, Senhor, me dá caráter, mas não vai adiantar. Por quê? A mudança de caráter não compete a Deus, mas ela compete a nós. Fala para a pessoa do lado para ela não esquecer. Diga assim: a mudança de caráter não compete a Deus, compete a nós. Faz assim, é uma questão de atitude, igreja. A mesma maneira que a gente aprende a ser mau caráter, eu posso desaprender a ser mau caráter. A coisa mais linda que eu acho do caráter é isso, igreja, que você pode estar aqui hoje, ser o cara mais vagabundo da face da terra, mais mau caráter, hipócrita que existe, mas você pode sair daqui e a tua atitude mudar, com relação às mulheres, com relação às finanças, com relação à tua vida, e nessa mudança, Deus vai transformar você
de um mau caráter para uma pessoa com um caráter libado na presença dele. Amém? O homem não acredita nisso, igreja, mas Deus, biblicamente, ele acredita, ele crê nisso. Amém? Então quer dizer o quê? Como é que eu posso fazer isso, pastor? Obedecendo os princípios bíblicos, igreja. Uma coisa também, exemplo, para você poder parar de ser mau caráter, você precisa, cara, colocar dentro de você: eu vou dominar a minha carne, vou dominar os meus olhos, porque a Bíblia diz que se os teus olhos não forem bons, se os teus olhos não forem tenebrosos, a Bíblia diz o que, igreja? Isso vai te levar para o inferno, meu irmão. A Bíblia diz assim, igreja, preste bem atenção a uma coisa, principalmente o homem, você tem como dominar os seus olhos, porque quando a Bíblia fala, a Bíblia diz assim sobre adultério, ele diz assim: aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher, ele já cometeu adultério com ela. Agora preste atenção, olhar impuro não é olhar a mulher, amém, e apreciar o belo, uma mulher bonita, porque o homem que para mim me fala aqui que não olha uma mulher e não acha uma mulher bonita, eu tenho que orar por ele daí, amém? Daí tem outro problema. Mas olhar impuro, que a Bíblia diz, ele diz assim, é olhar de uma maneira que se você tivesse uma oportunidade, você ia cantar e ia dormir com aquela pessoa. E agora isso não é demônio, igreja. Isso não é pombagira. É o Satanás, pastor. Pastor, a pombagira me atormenta. Meu Deus. E pastor, eu acho que eu tenho muito borbulhando. Como é que é do homem? É o testosterona. Tem que arrancar o testosterona. Pastor, olha por mim. Sai, testosterona, sai. Não é. É você ter uma atitude com relação aos teus olhos. Porque se o teu olho te faz pecar, arranca fora, meu irmão. É melhor você ir sem os olhos para o céu, que o corpo inteiro para o inferno. Isso é caráter, igreja. Porque quando as pessoas conversam comigo, elas falam, pastor, olha para mim, o senhor não tem nenhum problema nessa área. Eu falei, você que acha que não tem. Só que é uma questão de tentação, de provação, mas é uma questão de caráter e de atitude. Você vai ser tentado, meu irmão, e tentação não é pecado. Você é tentado nessa área, amém? Seja bem-vindo, muito bem-vindo, você que está aqui. Agora, a maneira como você vai tratar isso é que vai definir o seu caráter. É igual como a gente tem falado, a crise, igreja, ela não é para derrubar você, mas é para revelar quem você é, revelar o que está dentro de você. Porque um dia que você tiver uma oportunidade com uma mulher bonita lá no seu trabalho, só você e ela, e um dia você tiver aquela oportunidade, ninguém, não tem câmera, não tem nada, e ela lançar algo sobre a sua vida, ali vai ser revelado quem você realmente é. Ali é a aprovação que vai vir sobre a sua vida. Mas você pode ter duas opções, cara, o sim e o não. E não é demoníaco isso. Igreja, presta atenção, área sexual não se ora, área sexual se foge. Eu vou orar, meu Deus do céu. Daí aparece aquela mulher bonita, ela se abrindo tudo, e você, Satanás, pomba, estou te vendo, hein? Estou te vendo, meu Deus do céu. Estou te vendo, estou te vendo demais. Você sabe quando que se expulsa isso, igreja? Nunca. Foge, meu irmão. A Bíblia diz de José do Egito, a mulher, cara, meio de Potifar, cara, queria praticar uma potifaria com ele. E ele, cara, olhou aquela mulher, a Bíblia diz que ela era muito bonita, cara. Mas sabe o que mais legal de você ver? Ela rasga, cara, meio o manto dele, ele sai correndo, ele, cara, estou fora. Ele falou assim, eu vou pecar contra o meu Deus. Cara, não vou pecar contra o meu Deus. É caráter, igreja. É caráter. Não é questão que você é mais fogoso, menos fogoso, não pode ver um buraco de fechadura, não pode ver, não é isso. É questão de você se posicionar e saber quem você serve. Quem está entendendo diz amém? Amém. Então quer dizer, igreja, eu preciso, amém, com relação ao caráter. Caráter é algo que não se pede para Deus. Repita comigo, caráter é algo que não se pede para Deus. Caráter é um princípio, como honra, como fé. Ou você obedece o princípio bíblico de integridade, moralidade, ética, e constrói um caráter bíblico, senão não adianta você orar.
Igreja, pega aí, nós podemos ter tudo nessa vida, mas se nós não tivermos caráter, nós não temos nada, nada, porque ninguém gosta de caminhar com gente que é mau caráter. Você gosta, igreja, de pessoas que você não pode confiar, de pessoas que não têm uma palavra firme. Você sabe por que tem pessoas que odeiam a gente, cara? Eu tenho inimigos, igreja, muitos inimigos, porque eu sempre falei a verdade. E a pessoa é assim, cara, o mau caráter, ele fala, para mim pode falar, eu gosto que fala na minha cara. Mentira. Fala para ele a realidade, para você ver. Ele fica, desculpa o termo, puto da cara. Outra coisa, tem pessoas tão mau caráter que até sozinhas elas estão mal acompanhadas. Verdade. Eu conheço uns, cara, que não precisa ter nada, formou, forjou, o cara nasceu, cara, parece que o Satanás tomou ele, cara, ele encapetou. Freud, ele dizia assim, ó, pega aí, o caráter do homem é formado pelas pessoas que ele escolheu para conviver, e é uma verdade. As pessoas que você escolhe para conviver, elas vão formar o seu caráter. Por isso que aquela palavra que não é bíblica, mas parece, né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem você é. É uma realidade. Igreja, eu sou assim, eu dificilmente, cara, eu firmo aliança com pessoas sem saber com quem que ela anda. Mas não ando mesmo, não tenho aliança, cara. Não tenho, não come comigo, não saio junto, não me movo. Eu posso até, amém, ter uma amizade em alguma situação, mas se eu perceber, cara, eu falei, não, estou fora, cara. Não tem. Por quê? Porque, cara, é uma formação. Por isso que você tem que perceber. Às vezes você hoje é fruto dos teus relacionamentos interpessoais, dos teus brothers, dos teus amigos. Igreja, se eu continuasse com as mesmas amizades que eu tinha na minha época de juventude, eu estava morto essa hora, cara. Isso era certeza. Eu não estava, nem tinha cumprido nada sobre a minha vida. Eu já tinha morrido, igreja. Pode ter certeza disso. Mas Deus teve muita misericórdia na minha vida. Por isso que hoje eu prego, cara, com afinco sobre isso. Cuidado com quem você anda. Cuidado, igreja. Outra coisa que eu queria dizer para você. Sabe quando a gente percebe que a pessoa não tem caráter? Uma pessoa que não tem inimigo é uma pessoa que não tem caráter. Essa veio do céu agora. Sabe por quê? Porque a pessoa, cara, que sempre é aquela pessoa boazinha, sempre está de bem com todo mundo, na realidade ela é mentirosa. Na realidade ela tenta agradar as pessoas. E Jesus, ele disse, a palavra de Deus diz assim, não tente agradar o homem, porque ele não tem nada a dar para você. Agrade o coração do Senhor. Pessoas de caráter vão ter inimigos. Pessoas de caráter vai ter pessoas que não vão gostar de você. Isso é bíblico. Mas é por causa do teu posicionamento, da tua atitude com relação a Deus. E não tem problema nenhum dessas pessoas não gostarem de você. É melhor que elas não gostem de você. Porque se elas gostam muito de você, vão querer andar com você, se aliançar com você, e vão derrubar você, e derrubar o teu caráter. Seja firme com Deus. Amém? Amém? E eu quero encerrar essa palavra hoje. Repete comigo, não basta somente orar, tem que obedecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Finanças, essa parte também, igreja, é outra coisa que só Jesus na causa. Vamos lá. Eu posso orar para que Deus me ajude a sair das dívidas que eu contraí. Posso ou não posso? Senhor, me ajude, mas eu não posso. Ele não me libera de obedecer o princípio que diz, não deva nada a ninguém. Abra comigo lá, Romanos capítulo 13, versículo 8. É um texto que a gente conhece bem. Olha lá. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque nem quem ama aos outros cumpriu a lei. Quer dizer o quê? Você pode orar, igreja. Senhor, eu preciso sair das dívidas. Senhor, eu quero sair das dívidas. Sim, tudo bem, você pode orar, mas você precisa cumprir o princípio. Você tem dívidas, precisa quitar as dívidas. Você deu a sua palavra, Provérbios diz assim, dano seu. Você vai ter que cumprir isso, cara. Não tem como. Igreja, não se livra
é um princípio. Porque quando você olha a Bíblia inteira, ela fala sobre administração, sobre o princípio de mordomia, sobre de como, igreja, tudo pertence ao Senhor, e eu preciso administrar aquilo que pertence a Ele. Eu não posso usar de qualquer maneira, de qualquer forma, o dinheiro, aquilo que Ele tem depositado na minha mão. Ele diz assim: você pode orar por mim, filho, eu vou arrancar você dessas dívidas. Só que é o seguinte, existe um princípio: você não pode dever nada para ninguém. Você precisa quitar isso. Agora, o que você pode fazer essa noite que nós vamos orar? Falar: Deus, tem de misericórdia de mim, porque eu nunca fui um bom administrador, nunca fui fiel nas finanças contigo. E eu todas as vezes eu fiz de qualquer jeito, sem pé, sem cabeça. E hoje eu estou nessa posição, Senhor, amém? Porque eu sou um mau administrador. Um mau administrador. E Deus, igreja, se Ele tiver misericórdia, se Ele ver que realmente você quer sair dessa, que você vai começar, e sair, igreja, é confessar o seu pecado, deixar e se posicionar no princípio bíblico, Ele vai arrancar você dessa em nome de Jesus. Você sabia que Curitiba, cara, eu fiquei com dados, eu fiquei alarmado. Se em Curitiba nós temos quase 80% dos habitantes têm dívidas. Isso quer dizer que nós temos uma proporção bem grande aqui dentro. Que essa palavra é para você. Fala para o teu irmão, essa palavra é para você. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém. Pega aí, você pode até orar. Eu posso orar, você pode orar pelas suas finanças, mas não te livra do princípio de ofertar e dizimar. Você pede: pastor, ora por mim. Oro por você. Pastor, eu vou fazer uma campanha de oração. Ora. Mas daí vai acontecer o quê? Você cumpre o princípio? Não. Então não adianta a tua oração. Não adianta. Pastor, ore para o espírito devorador sair das minhas finanças. Sabe quando que ele sai? Se você não dizima e não oferta, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu tenho legalidade, cara, na tua casa. Eu tenho legalidade nas suas finanças. Você pode fazer a dança da chuva. Ah, espírito devorador, rato do inferno, que entrou nas minhas finanças, sai! Nossa, que bonito sai. E ele, ele vai ficar sentado em cima das tuas finanças. Pastor, por quê? Porque Deus, Ele move princípio. Você obedece princípio, Deus cumpre promessa. Proteção, guarnição, prosperidade sobre a sua casa e sobre a sua vida. A pergunta é: você dizima, oferta? Não. Então, não adianta orar. Pega aí. Orar a Deus por uma boa colheita não te libera de semear. Orar a Deus, Deus dá uma grande colheita, mas você precisa semear para que essa colheita chegue. Não há uma liberação, uma isenção sobre a sua vida. Deus diz assim para você: eu, amém, não posso ir contra os meus princípios. Vou dar uma outra base para você poder entender. Pega aí. Você pode até orar: Deus, quando eu ficar rico, eu vou semear no teu reino. Você já orou assim ou não? Senhor, se eu ganhar na Mega Sena, Pai, o dízimo é teu. Vê como tu é varento, cara. Ganha na Mega Sena, quer dar o dízimo ainda para Deus. Vagabundo safado. Agora, por quê? Por que amém? Deus, Ele diz não. Eu digo não, por quê? Porque o princípio está lá em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quer dizer, primeiro se semeia a igreja. Eu quero dizer algo para você assim: se você não aprende a semear quando você ganha pouco, quando você ganha muito, duvido que você dê o dízimo, irmão. Mas nem a pau. Se você não semeia, quando você ganha quinhentão, dá 50 para Deus. Quando Deus, cara, prospera, te 5 mil, 10 mil, você chega para dar 1.000 naquele gasofilácio, cara, você tem uma vontade de pôr uma cordinha ali, jogar e trazer de novo e pôr no bolso. É bíblico.
Ele está dizendo assim, ó, você aprende a ser fiel no pouco, você aprende, igreja, a semear no pouco, e essa é a obediência do princípio. Deus se move através do seu princípio. Eu chego a uma conclusão: não são nós que quebramos os princípios, são os princípios que nos quebram. Eu estou quebrando o princípio. Não, é o princípio que está te detonando, meu irmão. Ele está achatando você, porque você não obedece o princípio, e Deus não responde com promessa sobre a sua vida. Amém? Os nossos filhos, igreja, desde pequeno, pode perguntar para os dois, eles dizimam, igreja. A gente ensinou eles desde pequenininho, com 5 centavos, 10 centavos, eles dizimam. Eles se preocupam às vezes, igreja, quando a gente dá algo para eles, uma oferta, alguma coisa, cara, eles se preocupam, e eles vão e entregam o que é do Senhor. Eles passam, amém, para a conta da igreja já direto. Sabe por quê? Porque nós colocamos na mão deles, falamos: filho, eu quero, pai e mãe, quer ensinar algo para vocês. Desde que nós entramos na igreja, nós somos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E Deus, filho, filha, Ele prosperou na nossa vida pela nossa fidelidade, a nossa obediência ao princípio. E eles olham para nós, e nós somos exemplo para eles, igreja. Ensina o filho no caminho que deve andar, porque quando ele chegar lá, quando ele for um diretor de uma multinacional, porque Deus vai prosperar ele vai continuar sendo um investidor do reino de Deus, e a obra de Deus vai prosseguir, ela vai continuar, pela nossa fidelidade, a nossa obediência. Amém? Então não inventa, não queira ficar rico para depois dar, porque o dia que você ganhar ou ficar muito rico, tu vai sumir no mundo. E na realidade, talvez você não ficou rico ainda, porque a tua intenção não tem nada de coisa boa o dia que você ficar rico. E o dia que você ganhar na Mega Sena, não venha trazer essa oferta aqui, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque você ganha um negócio ilícito, não é que é sacanear eu aqui, vai ferrar com o pastor ali. Vou dar uma oferta, pastor. De onde que veio esse trem? É da Mega Sena, é do governo, já está até abençoada, é dinheiro nosso. Pega essa tua oferta e leva embora. Tem a história de um judeu ateu. Você imagina, igreja, um judeu ateu, eu não conhecia, mas eu vi uma história de um judeu ateu, ele lá dos Estados Unidos, olha só, ele vendia órgãos, ele vendia teclados, era uma empresa muito grande nos Estados Unidos, de venda de órgãos, e ele tinha um vendedor crente, e ele, toda vez ele chegava para o vendedor, algumas épocas do ano, e falava assim, pega o melhor teclado, e verifique em alguma igreja que você conheça, e dê esse teclado lá para essa igreja. E daí o vendedor chegou a primeira vez e perguntou para ele: poxa, mas você crê em Deus? Ele disse: não creio, mas toda vez que eu semeio dessa forma, é o mês que eu mais vendo na minha loja. Ele cria no princípio, não em Deus. Sabe o que quer dizer? Tem pessoas dentro da igreja que não recebem por não crer no princípio. Tem judeus ateus, igreja, que nem Deus eles acreditam e recebem porque eles creem no princípio. Amém? Por isso é obediência, igreja. Eu digo para você, ninguém começa dizimando, ofertando porque, amém, sentiu uma revelação dos céus, chega aqui na frente com o primeiro dízimo ninguém nunca esquece. Você lembra do primeiro dízimo ou não? Você vai tudo desconfiado, que nem mineirinho, né, cara? Será que é verdade mesmo ou não é verdade? Será que eu vou dar mesmo? Será que é 10, 9,5? Vou negociar com Deus, vou dar só para ver. E o pior, igreja, Deus ele quer revelar o teu caráter no primeiro dízimo que você dá. Sabe como é que ele faz? Alguma coisa acontece na tua casa lá. Cara, naquele mês você trabalhava com vendas, não vendeu nada, não dá para pagar a luz, sei lá o raio que acontece lá. E você já começa: viu? O devorador entrou, eu entreguei o dízimo, o devorador entrou na minha casa. Sabe por que Deus faz isso na vida das pessoas? Porque não é somente eu entregar, é ser debaixo do princípio de honra, é como entregar. A prova que vai vir na sua casa, de área de finanças, tudo isso que vai vir, igreja, nada mais é para revelar quem você é o seu caráter. Porque quando na crise que nós estamos passando, a primeira coisa, vou dizer uma coisa para você está passando algum problema na área de finanças, qual que é a primeira coisa que você deixa de fazer?
Fala para mim. Duvido que você vai falar, né? Parar de entregar o... Sim. Deus não precisa mesmo, Deus está rico. Tem que pagar minha luz, pastor. Bem, eu vou jogar para cima. Se ele pegar, é dele. Você pega o pagamento e joga. Cai. Ah, viu? Não pegou não. Então é meu. Ele está provando o seu caráter, varão. Ele está provando para ver se o teu coração está nisso. Se o teu coração está mais no dinheiro do que nele. Porque não vai adiantar depois você orar, cara. Na realidade, tem pessoas que nem oram. A pastora Marlice, não peça oração na área de finanças se você não dizima. Ela tem, cara, uma capacidade de falar. Primeira coisa que ela fala, a pessoa chega lá, você dizima? Mas é na lata. E a pessoa, não, então não tem nem como. Nós vamos gastar a oração aqui só. Nós vamos tentar encontrar Deus onde não existe. Por quê? Porque obedecer é melhor do que orar. Cumpra o princípio. Deus vai cumprir promessas sobre a sua vida. Amém? Abra comigo 2 Coríntios, eu encerro 9. Eu não sei, mas essa palavra, cara, você tinha que tirar uma oferta hoje nos 100zão e dá para mim. Tô brincando, bicho. Mas que vai ter nego que vai prosperar em nome de Jesus, vai. Amém? Irmão, quero dizer uma coisa para você. Eu caminho com gente que está prosperando, cara. Se você olhar bem, as pessoas que caminham bem perto de mim, cara, sempre vai ver que as coisas estão acontecendo na vida delas. Pode ter certeza. Amém? Se tem uma coisa que a gente entende é obediência e honra de princípio, amém? A palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios 9. Presta atenção, ele está falando sobre oferta, igreja. Amém? 9:3, 2 Coríntios. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possam estar prontos, a fim de, se acaso, os macedônios, Paulo está falando de Macedônia, porque a Macedônia, igreja, eles ofertavam da sua pobreza, eles eram os mais pobres que tinha, igreja, e a Bíblia diz que no coração dos apóstolos, estava mais ou menos assim, nem precisa vocês fazerem o que vocês fazem, não faço, mas a Bíblia diz assim, o quê? Nós queremos participar dessa graça, dessa bênção, amém? Que se chama ofertar na casa do Senhor. E ele continua dizendo, ele diz assim, ó, a fim de que acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhemos nós. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse antecipadamente o quê? A contribuição, a vossa bênção, já antes anunciada. Mas olha que interessante, como é que é essa bênção, essa oferta? Para que ela esteja pronta com expressão de generosidade. Repare comigo, expressão de generosidade, e não com avareza. E digo, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá, aquele que dá com alegria. Amém? Mas eu quero ficar com o 8. O 8 é igreja, olha que interessante, a Bíblia diz assim, ó, e Deus, Ele é poderoso para fazer abundar em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, que o nosso Deus é poderoso para arrancar você de qualquer situação que você possa se encontrar. Que o nosso Deus, Ele é poderoso para sanar todas essas dívidas que você tem. Desde o que, pastor? Que você dê com alegria, dê com generosidade, que você obedeça o princípio da palavra. É princípio de finanças, igreja. Quem quer prosperar aqui diz amém? Então semeie. Não tem como prosperar sem semear, igreja. Igreja, eu sou um semeador da palavra, da obra de Deus. Aonde eu for, você nunca vai ver eu sem uma semente. Eu semeio na vida de homens de Deus, eu semeio em trabalhos, eu semeio em ministérios, eu semeio em missões, semeio. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele vai prosperar a minha vida, sempre tem prosperidade, vai continuar prosperando.
Quem quer prosperar diz amém? Então semeie, amém? Agora fala para o seu irmão, o princípio sempre funciona. Vira para o diga assim, o princípio sempre funciona. Igreja, prosperidade é um princípio. Eu quero encerrar. Como assim, pastor? O que é prosperidade? É ter para dar. É ter, não para pagar o mínimo do cartão de crédito, mas é ter para semear. Sempre sobrar. É um lugar bom para você falar glória a Deus e aleluia. Sempre sobrar. Não, uns não querem. Sempre sobrar. Aleluia. Isso é prosperidade. Agora, Deus, Ele vai ver dos céus para mim e para você. E Ele não vai prosperar você, sabendo que você não vai investir isso numa semente no reino de Deus. Ele não vai, igreja, fazer sobrar dinheiro para que você venha gastar nos seus próprios deleites, igreja. Não que você não pode gastar, mas você tem que ter a consciência do gastar. Porque se Deus pedir algo para você, igreja, na área de finanças, você vai precisar dar. Porque obedecer é melhor, é um princípio. Deus, Ele quer prosperar uma geração e vai prosperar uma geração, tem prosperado uma geração, mas Ele precisa perceber onde está teu coração com relação a isso. Porque prosperidade é bíblica, igreja, você vive vários textos sobre prosperidade. Mas Ele não vai fazer se Ele souber que você vai gastar tudo isso somente de seu bel prazer, seus próprios interesses. Amém? Amém? E isso, prosperidade não tem a ver com trabalhar mais horas por dia. Tem pessoas que trabalham 22 horas por dia, mas sempre está faltando algo na sua casa. Quem concorda, diz amém? O que está faltando, pastor? Obedecer o princípio que funciona para convertido e não convertido. Repete comigo, obedecer em tempo, em fora de tempo. Igreja, por isso que eu amo a vida de Abraão. Abraão, ele obedeceu de imediato. A Bíblia diz assim, sai da tua terra, Abraão. Ele não perguntou para onde que ele iria. A Bíblia diz assim, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Ele não perguntou, igreja, bem, quanto tempo essa viagem ia durar. A Bíblia diz que ele obedeceu de imediato. Pega aí para nós finalizar. Sabe o que o Senhor colocou para mim? No meu coração, ele disse assim, ó, por nós não obedecemos de imediato os seus princípios, nós estamos dando volta, marchando como no deserto, como o povo de Israel. Só que o nosso destino profético é a terra da promessa. Por isso, não basta somente orar, tem que obedecer. Não são os princípios, nós que quebramos os princípios, são os princípios que nos detonam, nos quebram. Por isso que obedecer sempre vai ser melhor. Na realidade, nunca ore sem obedecer os princípios da palavra de Deus, porque vai ser vão sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Então dá uma salva de palmas para Jesus. Quem vai sair daqui quebrado essa noite diz amém. Quem já está quebrado? Pastor, estou quebrado, não tem um tostão no bolso. Talvez é porque você ainda não obedeceu os princípios. Talvez porque você não honrou Deus ainda da maneira correta. Ele não quer o teu dinheiro, igreja, Ele quer a tua obediência, amém? Ele não quer, igreja, nada mais do que a sua obediência. É isso que Ele espera de nós. Por quê? Porque obediência é o início de tudo. Ela não é o fim, igreja. O fim é a honra. Quando a gente chega no patamar de honrar a Deus, gera um sorriso nos lábios de Deus, Ele fica feliz demais comigo, com você. Você coloca de pé um pouquinho. Eu queria orar com você. Eu falei sobre 3 coisas essa noite. Eu queria orar com você sobre essas 3 coisas: pais, filhos, caráter e área de finanças. Se a gente pegar é tudo do mesmo saco, amém, igreja? Amém? Porque quando você, amém, não obedece os princípios, é porque você não tem caráter. Quando você, amém, usa da sua posição de autoridade com os seus filhos, é porque você também não tem caráter. Porque você é um hipócrita e quer usar a posição e não a autoridade
espiritual que Deus tem dado sobre a sua vida. Eu queria orar com você. Identifique nessas 3 áreas sobre obediência. Onde que pegou mais? Onde que Deus falou com você essa noite? Onde você precisa tomar uma posição diferente, mudar? Lembre-se de caráter. Pastor, eu sou um mau caráter na área de finanças, eu sou um mau caráter na área de filhos, de família, eu sou um mau caráter, amém? Mas não tem problema que você seja um mau caráter. Mas a pergunta para você: você quer continuar sendo um mau caráter? Você deseja ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você quer prosperar esse ano no Brasil, onde nós estamos passando a maior crise? Você quer prosperar na sua casa? Você quer ter uma família? Você quer ter que os teus filhos te respeitem? Você quer tua esposa, amém? Seja esposa no teu lar. Você vai precisar tomar uma postura diferente. Não é demônio, não é a oração, é obediência. Deus não está requerendo nada mais do que você essa noite, do que você firme um compromisso com Ele e falar para Ele: Deus, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferença. E Senhor, me perdoe. Me perdoe, Pai, porque eu eduquei os meus filhos da maneira mais errada possível. E talvez hoje, mãe, pai, você está sendo envergonhado. Talvez você não corrigiu da maneira que deveria fazer. Talvez você não fez da forma bíblica. Talvez seu coração está no dinheiro, meu irmão. Há uma avareza dentro de você, que tudo você critica, você murmura com os preços das coisas. O sentimento que você tem é que a igreja tem que dar as coisas para você. Eu quero dizer para você: a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja não é governo. Nós não somos o governo federal, que precisa fazer algumas coisas por nós, para que nós pudéssemos ter paz sobre a face da terra e caminhar. Nós fazemos coisas como igreja que não é nosso papel. Estamos assumindo coisas que não é nosso. Porque a parte social, ela faz parte do cristianismo, mas ela não é o cristianismo. Não é a igreja. A igreja não foi para sanar a pobreza, deixar as pessoas sem, amém, ter o que comer. Faz parte, mas não é. A nossa função como igreja, como pastor, como líder eclesiástico, é ensinar você, amém, nem a pescar nessa lagoa onde tem peixe, a levar você a crer que o dono dessa lagoa é Deus. E que se Deus falou através da sua palavra e você crê, Ele precisa que você obedeça os princípios. Cara, eu vou dizer uma coisa para você essa noite: você vai prosperar esse ano em nome de Jesus. Você vai reatar o seu casamento, a sua casa, a sua família. Deus vai abençoar você grandemente. E Deus vai começar a trazer um novo alento para a sua casa. Por quê, pastor? Porque nós tivemos a pachorra, nós tivemos o caráter, a atitude de, sabe o que? Obedecer a palavra de Deus. E eu queria orar. Se você precisa de uma oração essa noite, se você sabe, amém, que tem algo espiritual, que, amém, você falou assim: pastor, eu entendo, mas eu sinto que tem algo sobre a minha vida. Eu vou fazer minha parte, eu entendi, preciso, vou fazer, vou tomar um posicionamento, eu vou ser obediente, eu vou firmar um compromisso contigo. Não vou ser um tranca, um mau caráter, não vou ser hipócrita de assumir um compromisso e não fazer. Mas eu sinto que tem algo espiritual que precisa ser quebrado na minha vida. Se tem, vem aqui à frente, a gente vai orar com você. Mas nós vamos fazer uma oração essa noite, amém, de aliança, de compromisso com Deus. Não comigo, igreja, mas com a palavra de Deus, para que Deus possa estabelecer sobre a sua vida, amém, aquilo que Ele tem como chamado para a sua vida. Igreja, a Bíblia diz assim, que se você realmente, verdadeiramente obedecesse a palavra de Deus, você ia comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz assim, amém, que existe algo, um legado sobre a sua vida, mas Ele precisa que você se posicione. Vem aqui, nós vamos orar, intercessão rapidinho. Vai colocando as mãos, vai repreendendo se tem algo no mundo espiritual, vai quebrando todo laço, toda prisão espiritual. Dá uma voz de comando essa noite sobre a vida de cada um. E eles vão assumir um compromisso com Deus. Eles
obedecer os princípios da palavra de Deus, de obedecer ao Senhor de maneira íntegra, de maneira total, não mais perguntando, não mais dizendo, não mais murmurando, não mais questionando, por que isso, por que aquilo. Essa não é uma noite de questionamento, é uma noite de entendimento. Você entendeu a palavra? Firmou um compromisso com Deus? Então Ele vai começar a pelejar pela tua causa essa noite. Ele vai fazer algo na sua casa, Ele vai fazer algo na sua vida. Deus, Ele não tem nenhum problema, igreja, com o pecado, mas Ele tem problema com pessoas que acham, amém, que pode conquistar as coisas movendo dessa maneira, debaixo desse legado ruim. Vai orando essa noite. Nós vamos adorar o Senhor com o hino enquanto as pessoas estão sendo oradas. Adore o Senhor conosco essa noite. Aos teus pés. Pai, nós queremos entregar essa noite no teu altar, Senhor amado Pai. Nós obedecemos princípios, nós cumprimos princípios, o Senhor cumpre promessas, Pai. E só tenho uma promessa para a vida de cada um que está aqui essa noite. Tem um projeto, o Senhor tem, Pai, um sonho, e é algo singular, papai, é algo único. O Senhor criou uma geração antes da fundação do mundo. O Senhor deu exatamente, Pai, o Senhor formou, Pai. Não tem nada, Pai, que o Senhor não saiba da vida de cada um que está aqui na frente. Até os cabelos da cabeça deles estão contados, Pai. O Senhor criou eles, Pai, com uma identificação, com uma digital única, com a íris dos olhos único, Pai. E agora nós precisamos poder identificar o que o Senhor está requerendo deles. Eles sabem exatamente o que, o porquê, o para quê. Eles estão colocando diante dos teus pés, Senhor amado Pai. E nós queremos orar essa noite, Pai, como ministério apostólico dessa casa de oração. E eu quero dar uma voz de comando, Pai, porque essa revelação da tua palavra veio do céu. E eu dou uma voz de comando em nome de Jesus. Se tem algo espiritual, Pai, se é uma prisão satânica, diabólica, eu amarro, anulo, eu cancelo, Senhor amado, toda a obra do inferno. E eu declaro: saia do nosso meio, saia do nosso meio. E a partir de hoje vai haver um posicionamento, Pai, uma integridade, Senhor amado Pai, uma personalidade, Pai. E eles vão se colocar, Pai, na brecha, na realidade fechando todas as brechas, Senhor amado Pai, porque obedecer é melhor, Pai, que qualquer coisa. Não adianta orar sem obedecer, não adianta, Senhor amado, sapatear sem obedecer. Pai, vai arrancando no meio, Pai, deles todo espírito de rebelião, todo espírito de obstinação. Sai toda idolatria, tudo aquilo que se levantou como um ídolo nos seus corações, que não tem deixado eles, Pai, usufruir e recepcionar o melhor de Deus. Eu declaro essa noite, Senhor amado Pai, em nome de Jesus, caia por terra toda obra do mal, toda seta saia, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar portas abertas, céus abertos sobre a vida de cada um deles, Senhor amado Pai. E que hoje, através do teu princípio de obediência, eles vão começar a caminhar, e andando, caminhando e prosperando sobre a face da terra, Senhor amado Pai. Pedimos perdão também essa noite, papai, de tudo aquilo que nós temos quebrado, o princípio de honra, pai, mãe, todo quebrado o princípio, Pai, Senhor amado Deus, Senhor amado, de filhos também, tudo aquilo que quebramos, Pai, na realidade os princípios nos quebraram, Pai, tem nos quebrado, Pai, nesses dias. Precisamos tanto, Pai, Senhor amado, nos arrepender essa noite. Confessamos que não temos sido bons filhos, confessamos, Pai, que não temos sido bons pais, confessamos, Pai, que temos levado na brincadeira algumas coisas, mas hoje, Pai, nós confessamos e clamamos pela tua misericórdia. Pai, confessamos o nosso pecado, a nossa iniquidade essa noite, Pai. Leva para longe, Pai, da tua face
tudo aquilo que gerou esses problemas na minha vida, Pai. Pai, toda a prosperidade aprisionada por falta de honra, Pai e Mãe, seja quebrada essa noite. E que os filhos, Pai, se convertam aos pais, e os pais se convertam aos filhos, como a Tua palavra diz. Que haja uma conversão real e verdadeira, não por mérito, não é porque merece ser amado, Pai, porque ninguém merece, mas por causa da sua posição. Em nome de Jesus, eu repreendo no mundo espiritual toda ação do diabo, ser amado, Pai, com relação a isso. Seja quebrada, Pai, toda ação das trevas, ser amado, Pai. Toda palavra de maldição proferida de pai, mãe para filhos, filhos para pais, tudo que foi lançado no mundo espiritual, que gerou morte espiritual, seja arrancado também essa noite, Senhor amado Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero me posicionar também como um homem e uma mulher de Deus. Eu não quero ser mais um mau caráter, Pai. Peço perdão, Senhor amado Deus, porque tudo eu acho é espiritual, tudo eu acho é demônio, tudo eu acho, Pai, Senhor amado Deus, que é uma força maior que não me deixa cumprir princípios bíblicos, Senhor amado Pai. Mas hoje eu aprendi, Senhor amado Deus, que na verdade é um posicionamento, na realidade é uma atitude, na realidade é um esforço que o Senhor precisa de nós, Pai. O Senhor tem feito toda a sua parte, mas nós não temos feito a nossa parte, Senhor amado Deus. E hoje nós fazemos uma aliança. Faça uma aliança com o Senhor essa noite. Começa a dizer para Ele: Pai, eu vou obedecer os Teus princípios, eu vou obedecer, Pai, tudo aquilo que a Tua palavra diz, Pai. Pai, cumpra as Suas promessas sobre a minha vida, cumpra as Suas promessas sobre a minha vida, cumpra as Tuas promessas sobre a minha vida, cumpra as Tuas promessas sobre a minha vida, cumpra, Pai, as Tuas promessas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aos Teus pés arde o meu coração, aos Teus pés entrego o que sou. Este é o lugar da minha segurança, onde nada pode me apontar. E perdoaste, me aproximaste à Tua presença, me levantaste, me prostro a Te adorar. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos Teus pés, estar aos Teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, Estar aos Teus pés, estar aos Teus pés.